Já de volta aqui com o TV Mar News, gente, nesse momento 9 horas e 13 minutos. Olha, Alagoas terá nesse fim de semana um seminário com médicos homeopatas. E o palestrante desse evento está aqui para conversar com a gente. E a gente recebe, na verdade, 2 desses palestrantes que se encontram aqui no nosso estúdio, viu? A gente conversa agora com Gaurang, é isso? Dr. Gaurang, ele que é mestre indiano em homeopatia, e Carlos Leitão, que também é um dos organizadores desse evento, se encontram aqui e vai conversar com a gente sobre esse tipo, essa ala da medicina que precisa ser mais explorada aqui no Brasil, não é isso, Carlos? Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Por que a homeopatia ainda é vista como uma coisa tão distante, tanto pela área da própria medicina, quanto pelos pacientes aqui no nosso país? Na realidade, Luciane, a homeopatia ela é uma especialidade médica reconhecida pela associação, pelo Conselho Regional de Medicina, pelo Conselho Federal de Medicina, pelas associações médicas. Então, por exemplo, eu sou formado em medicina pela Universidade Federal do Paraná, sou médico formado e existe logo depois uma especialidade médica de 3 anos em homeopatia. Então, o que existe na realidade é uma falta de conhecimento mais profundo, porque muitas das faculdades hoje já não ensinam mais, já não tem mais o curso, como era tão comum, o curso obrigatório como a homeopatia, a própria acupuntura. Então, isso gera uma falta de conhecimento, até mesmo de alguns profissionais. Mas nós temos hoje mais de 12 mil médicos com o título de especialista em homeopatia no país, no Brasil. Lá na Índia, isso é ainda muito mais difundido, né? Até pela cultura do povo indiano. Mas, então, há cerca de 12 anos atrás, foi inserido a prática dos PICs, né, que são as práticas integrativas e complementares, onde a homeopatia faz parte disso, no Sistema Único de Saúde. Então, na realidade, existe um pouco de desconhecimento, mas é uma prática que já tem mais de 200 anos. No Brasil, ela é muito bem conceituada. Nós temos cursos de especialização em homeopatia só para médicos, né, médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários. É exigida, uma prática que exige essa formação. Então, na verdade, acho que se conhece menos do que aquilo que na realidade se pratica. Muito bem. Em contrapartida, né, Gaurang, a gente tem a Índia como um país em que realmente a homeopatia ela está muito ativa, né? E é uma prática, como você já bem mencionou, secular. O que leva a Índia a estar sempre despontando e quais são os resultados que a gente encontra no teu país? Homeopathy in India is very well seated and is a practice very known in India. So, tell about this practice of homeopathy in your country, in India, and especially about the results that you could get. So first of all, Namaste from Mumbai. So homeopathy is very popular in India. Homeopatia é muito popular na Índia. Almost every second to third person in India has taken homeopathy. Praticamente todas as pessoas já se trataram com homeopatia na Índia. The kind of cases which are increasing in today's times. Nesses tempos, o tipo de caso que a gente tem visto mais, the autoimmune cases, the hormonal cases, the oncological cases. Doenças hormonais, doenças autoimunes, câncer, são coisas que a gente comumente trata até mesmo nos hospitais de homeopatia na Índia. Have a lot to do with lifestyle, genetical disorder. Have a lot to do with lifestyle, our lifestyle, the way we eat. Tem muito a ver com estilo de vida. And extreme stress, extreme mental stress. E o estresse extremo que a gente tem vivido. In these kind of cases in India, homeopathy, nutrition and movement, these 3 are done together for healing at a deeper level. Então, e para esses casos, especialmente dessas doenças que ele mencionou, o tratamento homeopático, as mudanças de estilo de vida, os exercícios físicos, a alimentação, tudo isso é orientado de uma forma integrativa e tem grandes resultados. In an integrative way. So many forma integrativa. Yes. So many patients, they want to take homeopathy purely, but there are also patients in India who are taking allopathy and it's not helping, so they want to parallelly also start homeopathy in an integrative way. So it's a very open culture that everyone can do together in an inclusive way. O que ele está falando é que há um processo integrativo muito presente
especialmente na Índia, onde muitas pessoas fazem apenas, assim, exclusivamente o tratamento homeopático, mas outras, assim como também acontece aqui no Brasil, conciliam ambos os tratamentos, né? Fazem o tratamento homeopático e o tratamento alopático de forma integrada com resultados ainda melhores. Many researches are now done in India of different health issues like autism spectrum disorder, thyroid disorder, polycystic ovarian disorder, where homeopathy has started parallelly along with their medications for very good results. Então, doenças como doenças autoimunes, autismo, doenças como, por exemplo, o ovário policístico. São vários tipos de doenças onde o tratamento homeopático ele é muito presente, ele é muito comum, especialmente no país dele, na Índia. Gaurang, como foi atravessar a pandemia, né, da Covid-19, que a gente viu que em vários casos também a Índia também sofreu bastante com isso, né? Como foi atravessar a pandemia da Covid-19 fazendo tratamentos homeopáticos? Tell about on the pandemic of COVID, the homeopathy treatment and this difficult time that you also had this problem. So actually during the pandemic and after the pandemic is when homeopathy became very, very popular. Almost 80% of Indian public was given homeopathic remedies to build their immune system so that they may not get any complications of COVID. Então, justamente na pandemia de Covid-19, a homeopatia mostrou ainda mais a sua força e seus resultados. Ele colocou um número de aproximadamente 80% da população indiana que se tratou e se tratava com homeopatia especificamente, mais no sentido de aumentar a imunidade e melhorar as suas condições de imunidade. Então, agora não é a parte dele, né? Mas como eu também acompanhei, eu vou para a Índia com certa frequência, proporcionalmente o número de casos de Covid na Índia em relação à população, que é de mais de 1 bilhão de habitantes, foi muito menor que todos os outros lugares, né, do mundo em geral, né? Eles tiveram um número muito mais baixo de casos de Covid, especialmente de mortes em Covid, do que o resto do mundo teve. Isso foram números que foram claramente colocados. E eu queria que você também pudesse responder quais são as experiências, então, que você pode trazer de lá da Índia para cá, para o Brasil, que a gente vai ter, então, essa troca de experiências durante esse seminário que acontece nesse final de semana, também durante a palestra que ele vai mencionar, que ele vai palestrar na terça-feira, não é? Terça-feira, dia 18 de outubro, o Dr. Gaurang vai fazer uma palestra pública, porque esse final de semana é exclusivamente para médicos do país inteiro, que estão vindo a Maceió para esse seminário, e na próxima terça-feira, o Dr. Gaurang vai apresentar evidências clínicas da homeopatia. Ou seja, ele vai apresentar os resultados dele em todas essas doenças que ele colocou, prontuários, filmagens, inclusive, para a população em geral. Né? Então vai ser no SESMAC, na terça-feira às 19h30, aberto para 200 pessoas, as vagas são limitadas. Quem tiver a curiosidade, quem quiser... correr para fazer a inscrição, né? Por favor. E the question is, could you tell about what your experience and what will you come and teach here about your experience, please? Sure. First of all, I want to thank Dr. Carlos and his entire group. They are one of the main people in Brazil, in South America, to spread homeopathy. So I want to first of all really tell our friends and viewers that Dr. Carlos and his entire team are the chief people because of which homeopathy is spreading in Brazil. So ele está fazendo algum elogio, ficou até mesmo. Ele está falando que eu sou a pessoa que hoje a gente tem um grupo realmente muito forte de médicos homeopatas. São mais de 500 médicos homeopatas que assistem os nossos cursos e a gente tem difundido realmente, né? Eu falo meu nome, Dr. Carlos, mas não é só a minha pessoa, a gente tem um time mesmo de homeopatas que tem mostrado todos esses resultados, então graças a isso a gente pôde tem trazido esses professores, né? Então é um agradecimento que ele faz. And we are having a special 3-day kind of session where we are going to focus on homeopathy in hormonal disorders, thyroid, polycystic ovarian disease, infertility, breast tumors in women. Então, esses 3 dias agora, hoje, amanhã e domingo, ele vai se focar, né? No seminário especificamente para médicos, né? Ele vai se focar em doenças imunitárias, doenças hormonais,
ovários policísticos, doenças autoimunes, cânceres. São casos muito severos, casos muito patológicos, casos muito graves que foram tratados e resolvidos com homeopatia. Esse vai ser o foco dele e mostrar como é a abordagem dele, os remédios que ele usa e aquilo que é o seu conhecimento e a sua experiência. Ele é bastante jovem, tem 36 anos, mas lá eles fazem diretamente o curso de homeopatia, curso de medicina homeopática. Então, desde os 18 anos, 17, 18 anos, já começam no estudo já diretamente da homeopatia. Então, ele tem uma larga experiência porque trabalha em hospital nesses casos mais severos. Ele é uma referência em casos graves, lá, mesmo na Índia. Então, esses casos mais patológicos, como ele citou, doenças da tireoide, doenças imunitárias, infertilidade, câncer, são coisas que vêm para a prática comum dele. E lá no consultório normal, eles veem mais de 50 casos por dia dessas coisas. Carlos, eu ia te fazer uma pergunta, mas com o que você está explicando, já cai a pergunta aqui, né? Porque muita gente conhece, quando a gente fala em homeopatia, sempre pensa em homeopatia na demora do tratamento, quanto que vai ser moroso chegar ao resultado. Mas quando a gente fala em fazer tratamento de ovários policísticos, de problemas hormonais, de problemas oncológicos também, principalmente em casos de problemas oncológicos, não dá pra gente depender de tempo, não dá para esperar. Ou seja, essa história de que realmente tratamento homeopático é um tratamento mais demorado não é verdade. Não, na realidade, assim, eu posso transferir para ele, mas eu trabalho como homeopata, eu atuo como homeopata há 25 anos, né? Sou formado na Federal do Paraná e logo, já fiz a especialidade logo em seguida. E uma das coisas que mais me atraiu para a homeopatia é justamente essa agilidade, o quanto a gente vê resultados rápidos, especialmente em doenças agudas. Existe também um preconceito de que a homeopatia não vai atuar em doenças agudas porque demora demais. Pneumonia, por exemplo. Pneumonia. Porque eu tenho crianças que são tratadas com homeopatia. Eu tenho alguns casos, ele vai trazer também, porque o Dr. Gaurank, por exemplo, tem um livro só de doenças agudas, acute diseases. Ele tem um livro especificamente de quadros agudos. Ele fez um curso para nós de 6 meses só sobre tratamentos em situações agudas, pneumonia, covid, apendicite, coisas assim que precisam de um resultado muito rápido, muito imediato. E lá, inclusive, aqui não é frequente hospitais homeopáticos, mas lá na Índia tem vários hospitais homeopáticos onde o paciente agudo, severo, ele interna, ele é tratado com homeopatia, também, às vezes, se necessário, sob a supervisão, também associando com outros colegas alopatas, mas normalmente isso não é necessário. Então, isso também é um preconceito. Por quê? Porque hoje as faculdades estão muito focadas no ensino da farmácia química. O tratamento homeopático, ele segue uma outra maneira de se tratar, que é tratar o ser humano como um todo. E, através dos processos imunitários, a gente tem a condição, nosso corpo tem a condição de se restaurar de forma muito rápida. A questão básica é que precisa desse auxílio, que é o medicamento homeopático, que não é só plantas, como as pessoas pensam também, né? Fitoterapia, não é só isso. Nossos remédios, eles vêm do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, apenas que a maneira com que eles são preparados não é a maneira com que a indústria farmacêutica prepara seus remédios. E o que a gente vê geralmente, né, são medicamentos da indústria farmacêutica que, para resolver, por exemplo, um problema de pneumonia, que a gente já vinha falando aqui, resolve o problema de pneumonia, dá problema gastrointestinal, o outro lado sempre é comprometido também por conta da indústria farmacêutica. É uma indústria muito forte, é uma indústria que realmente movimenta muito dinheiro. É uma briga um pouco injusta, inclusive, me permite, aqui no Brasil, né? Nós não somos contra a indústria, muito pelo contrário. Quer dizer, a nossa ideia é integrar. A medicina, ao longo da humanidade, a história da humanidade, sempre foi muito mais do que dar remédios químicos. Era muito, mas sempre foi muito mais do que isso, né? Toda a psicologia foi montada a partir de conceitos médicos, toda a fisioterapia foi montada a partir de conceitos médicos, toda a odontologia foi montada. Então, a medicina é muito mais do que dar um remédio químico. Mas, hoje, infelizmente, a gente vive uma coisa que não é da indústria farmacêutica, é da indústria como um todo, que é visar lucro. E lucro e saúde nem sempre são parceiros, né? A ideia de lucro
lucro e saúde geralmente não combinam muito bem. Exato. Então, mas nós não somos contra absolutamente nada, muito pelo contrário. Como médicos, nós temos este saber, que é o saber alopático, vamos dizer assim, como tratar com remédios químicos, mas também nós temos um outro saber, que é o saber de como tratar através do reforço do sistema imune, do reequilíbrio do paciente como um todo, e não apenas focando a doença, mas focando o paciente como um todo e ajustando processos que fazem com que o próprio paciente seja conduzido naturalmente, portanto, sem efeitos colaterais e de uma forma rápida, suave e permanente, como disse Samuel Hahnemann. O seminário já acontece a partir de hoje, não é isso? Dá tempo de se inscrever ainda para o seminário? O seminário ele já está com as vagas lotadas, né? Mas nós tem estamos... a palestra na terça-feira ainda, que dá tempo de participar. Esse seminário que está sendo anunciado ali, ele já está esgotadas, completo já. Felizmente, tem médicos que vieram do país inteiro, mas a gente vai deixar, se possível, o QR Code para fazer as inscrições. Essa é a palestra aberta. Palestra, exatamente. É a palestra aberta, Evidências Clínicas em Homeopatia, do Dr. Goran Gaigor, que vai ser aberta à população em geral, especialmente a população universitária, justamente para mostrar isso que nós estávamos conversando. Que coisa boa. E tem evidências, tem casos para mostrar, que sempre nos questionam isso. Mas você tem provas que isso funciona? Então a gente gosta de trazer esses casos de vídeo, casos de prontuários, trabalhos científicos, coisas que mostram o quão eficiente a homeopatia é em casos graves, não apenas em casos... E não só para doenças crônicas, também doenças agudas. Ele vai mostrar, e nessa 1h30, dezenas de casos. Você é nossa convidada. Muito obrigada. E todo o teu público é convidado. A gente poderia passar uma manhã inteira conversando sobre homeopatia, mas a gente precisa encerrar a nossa entrevista, infelizmente. Mas fica aí o convite para a gente, para o pessoal que nos assiste, e o convite também até para o pessoal aqui mesmo da TV, né, para participar dessa palestra. Então, na terça-feira, porque os seminários já estão com as vagas esgotadas, tá? Muito obrigada pela tua presença, obrigada. Nós que agradecemos. Thank you. Obrigado. Nós agradecemos, muito obrigado pelo convite da TV Mar e a gente conta com a tua presença. Vai ser muito bem-vinda. Muito obrigado. Namastê. Namastê. E este fim de semana, gente, nós teremos um evento social do projeto Mãos que Ajudam, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós vamos saber mais detalhes agora com Viderlan Araújo, que volta ao vivo aqui na nossa programação. É isso mesmo, Porlane. Final de semana que promete ser de muito trabalho social, já que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vai realizar na rua Marquês de Pombal, ali na Ponta Grossa, que fica ali na divisa entre Ponta Grossa e Vergel do Lago. Cortou a Cabo Reis, fica no Vergel. Antes, Ponta Grossa. Ali próximo à Praça Guedes de Miranda, teremos aí várias ações exatamente para poder promover essa participação da sociedade no projeto Mãos que Ajudam, e que vai proporcionar, Porlane, uma etapa de vacinação e também de muitos serviços essenciais, principalmente serviços estéticos também para a sociedade. Vai ter todo um apoio de limpeza de pele e dicas de maquiagem também através da Mary Kay, uma empresa que vai oferecer todos os detalhes para as pessoas que querem também aprender um pouco mais e tirar suas dúvidas e também passar por esse procedimento. Cortes de cabelo, aferição de pressão arterial, teste de glicemia também serão realizados pelo pessoal da Nabuco, né, que também faz parte de uma clínica bastante reconhecida e que tem um trabalho relevante também de serviços prestados aqui em Maceió. E o período, Porlane, dessa etapa será de 9 da manhã até meio-dia. Lembrando que esse trabalho também tem com a ideia de vacinação em dia, onde teremos também etapas de coleta, né, dessas vacinas e também de aplicação dessas vacinas para a Covid-19, para influenza, tríplice viral, difteria e tétano, também de niclogloxia, né, que também faz parte desse processo de vacinação para crianças de 11 e 12 anos e HPV para meninos e meninas de 9 a 14 anos. É preciso, Porlane, para poder participar dessa ação, também levar, né, estar munido da documentação, a certidão de nascimento, ou RG, CPF e o cartão do SUS, caso tenha, né, a pessoa teria que levar nesse caso,
documento de identificação do responsável, no caso para as crianças, né? Principalmente nos testes de HPV para meninos e meninas, crianças de 9 a 14 anos, e a caderneta ou cartão de vacinação da Covid e das vacinas de rotina. Lembrando que essa ação vai de 9 da manhã até meio-dia. A rua Marquês de Pombal fica ali na Ponta Grossa, numa divisa ali praticamente com o Vergel do Lago, com quem vai para a Praça Padre Cícero também, ali que é bastante reconhecida na região. Então esse trabalho que tem a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias vai ser realizado amanhã, dia 15, de 9 da manhã a meio-dia, e naturalmente tem esse cunho de levar para aquela comunidade todos os serviços que muitas vezes são cobrados, e diante de situações em que a sociedade não possui recursos necessários para poder ter acesso a todos esses testes e também a outros serviços que são considerados também de papel relevante para as questões de higiene, pode também fazer parte dessa ação, levando todos esses documentos até meio-dia neste sábado. Porlane, vou me despedindo da programação aqui da TV Mar Canal 525. Quero deixar um forte abraço para você, um abraço para todos que trabalharam também conosco durante toda essa semana na programação da nossa TV Mar, aqui na Praça Centenário, ao lado do Chico Nogueira. Nós vamos nos despedindo e assim, né? Chegando a mais um fim de semana, Porlane, diante de um feriado que quebrou essa semana. Então tivemos assim uma sensação muito forte da semana estar iniciando ontem. Mas na verdade, hoje sexta-feira, e nós estaremos de volta somente na segunda-feira na programação da nossa TV Mar pelo Departamento de Jornalismo. Porlane, grande abraço. Pois é, né? Para os festeiros de plantão, nós tivemos 2 sexta-feiras, então, ao longo dessa semana. Coisa boa, né? E olha só, gente, antes de encerrar aqui o nosso programa, vamos conferir mais uma análise de Arnaldo Ferreira. Olha, gente, semana movimentadíssima, tensa e com muitas sombras nos bastidores políticos de Alagoas. E não acabou. Amanhã estará aqui no bairro da Serraria, aqui em Maceió, que eu digo, a primeira-dama do país, Michele Bolsonaro, a ex-ministra e agora senadora Damares Alves. Elas vêm participar de um encontro religioso, na verdade, angariar votos para o presidente Jair Bolsonaro, do PL, que é candidato à reeleição. E ontem esteve também em Maceió o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, adversário de Bolsonaro, que fez uma grande caminhada ao lado de lideranças da alta cúpula do MDB, do PT, partidos aliados, simpatizantes e eleitores. Até quarta-feira, voltando aos bastidores políticos, governava Alagoas Paulo Dantas, ex-deputado, ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Mas quarta-feira ele foi afastado por decisão da ministra do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, Laureta Vaz, que acolheu o pedido do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, que investigam um suposto esquema de rachadinhas que teria desviado 54 milhões de reais da Assembleia Legislativa e promovido um empreguismo de 93 servidores fantasmas, somente no gabinete do então deputado Paulo Dantas. Pela decisão do STJ, governa Alagoas até 31 de dezembro o vice do governador afastado, o médico José Vanderlei Neto. Isso não atrapalha a candidatura de reeleição de Paulo Dantas, mas a Assembleia Legislativa deverá explicar essas investigações que estão em curso, continuam. E o deputado já disse que está sendo vítima de uma perseguição política, mas precisa deixar isso bem claro: houve ou não houve empreguismo de fantasma na Assembleia Legislativa? Isso virou combustível para os adversários. Pois é, né, gente? Não dá para passar pano em situações de corrupção, como também a gente pede celeridade nas investigações, seja ela qual for e de qual candidato for. Olha só, há 17 dias para o segundo turno das eleições 2022, o ex-presidente Lula vem realizando uma grande ofensiva eleitoral por estados do Nordeste.
Ontem foi a vez de Lula participar de um grande ato político aqui em Alagoas. Ele reforçou seu apoio ao governador afastado, Paulo Dantas. Lula também falou do seu compromisso e investimentos destinados à região, combate à fome e de políticas públicas que serão voltadas aos menos favorecidos. Essas são as imagens, então, essa passagem que Lula fez aqui em Alagoas, mais precisamente no centro aqui de Maceió. Ele saiu percorrendo ali da Praça dos Martírios até a Praça Deodoro e a gente vê aí uma quantidade muito grande, né, também de apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta então voltar à presidência da República. Nós estamos aí há 17 dias para esse segundo turno. E a gente vê essa participação, essa passagem de Lula ao lado, então, aí do governador afastado, Paulo Dantas, ao lado também, então, ali de Renan, não é isso? Renan Filho. Com essas imagens, então, a gente vai encerrando o nosso TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia durante toda essa semana. Lembrando que a gente volta a se encontrar segunda-feira, às 8h30, aqui no teu canal 525 da NET, claro. Até lá!